radioatividade. O que diabos é isso? A radioatividade é a atividade nuclear. É tudo que acontece no núcleo do átomo efetivamente. Desde emissões energéticas, de ondas eletromagnéticas, até mesmo de partículas. Vide, por exemplo, um seriado magnífico, maravilhoso, muito bem feito, que é um tema aqui para todos, que é o Chernobyl, né? Espero que todos, se não assistiram, assistam, pois é essencial para as provas que vocês virão a fazer. Então, a radioatividade, ela é esse estudo dessa atividade nuclear, tá? Ligado ao núcleo dos átomos. Lembrando que a química é a ciência que trabalha com o elétron, não com o núcleo. Isso é importante. Por isso a gente vai pincelar aqui o que é importante para o aluno saber, tudo bem? Pois bem, como funciona? Quem é que descobriu isso? Tudo começou com esse senhor aqui, ó, que, olha, não era muito fotogênico. Eu pensei que não era muito bom com foto, mas esse senhor que parece um lobisomem, eu acho, né, sei lá, exatamente, numa barbershop, olha, daria trabalho, né? O nome dele era Röntgen, Nobel de Medicina, perdão, por ter descoberto algo que hoje em dia é fundamental no exercício, da medicina, um exame crucial para muita coisa, e é uma especialidade na medicina, que hoje em dia muitos residentes optam pelo trabalho de certo modo mais acessível, pois tu faz um home office, trabalha em casa. Estou falando da radiografia, ele foi o descobridor dos raios-x. O que ele fez? Röntgen, literalmente, pessoal, começou a desenvolver em casa, no seu laboratório, esse experimento que vocês viram na aula passada. Muita gente fazia isso. No entanto, ele percebeu uma coisa muito estranha, que depois de sucessivas vezes fazer o experimento de Thomson no seu laboratório, a parede dele ficava brilhando igual... Aqui, querida, isso, teu lugar já tá cativo ali, Pietra. Igual a uma figurinha que brilha no escuro, sabe? Aquelas que ficam fosforescentes. E aí ele ficou literalmente chocado com aquilo. Como é possível alguma coisa transpassar o vidro e manchar a parede? Então isso começou a suscitar várias e várias ideias e hipóteses, e ele começou a colocar objetos que eram sensíveis justamente a quaisquer tipos de luminescências, de raios e assim por diante. E quando ele segurava esse objeto chamado de filme fotográfico, ele percebia literalmente que dava para ver os seus ossos. A esposa dele não acreditava que ele estava trabalhando realmente em algo, acreditava que ele estava tendo um caso, isso é verídico, e uma vez ela seguiu ele até o laboratório. E essa é uma das gravuras clássicas, olha a semblante dela, né? Tá ali de desconfiada assim. E aí essa inclusive ficou a história por detrás, ela é muito interessante, ficou como sendo a célebre foto, a primeira radiografia da humanidade. Porque você vê, foi com a mão esquerda, a mão do coração, onde tem ali a aliança de casamento deles. Então ele ganhou o prêmio Nobel por isso, evidentemente. E começou a fazer, meio que virou algo folclórico, assim. As pessoas iam para o laboratório do Röntgen, tá aí uma outra foto dele, né? Trabalhar com o quê? Com a radiografia. Só que a radiografia ela não era uma coisa tão assim, como eu posso te dizer, segura como é hoje, né? Antigamente era algo totalmente incivilizado. Veja que aqui tanto o médico, quanto o paciente, quanto, enfim, talvez a outra médica ou assistente, todos eles estão expostos aos raios-x. Era assim que se fazia uma radiografia na época, né? Você não olhava depois, você olhava na íntegra, na hora. Como ele foi o descobridor, eles chamaram de raios de Röntgen. Afinal, havia uns raios catódicos, por que não haver também os raios de Röntgen? Só que esses raios mudaram de nome, porque obviamente não era um bom nome, e ele passou a se chamar de raios-x. O raio-x, querido, foi o pontapé inicial para essa coisa chamada de radioatividade. Porque havia esses raios que brilhavam, e o brilho chamou a atenção dos cientistas da época. Principalmente de um trio incrivelmente proeminente na ciência, que achou essa pedrinha aqui, Pechblenda. Ela é um minério oriundo da uranita. Essa aqui é uma foto dela um pouquinho melhor para você ver. Quando esse trio de excelentes, exímios, brilhantes cientistas franceses analisava essa pedra, eles percebiam que ela brilhava em muito. E esse brilho, obviamente, foi chamado de radioatividade. Aqui você tem o Henri Becquerel, você tem o Pierre e a Marie Curie. Ela não era francesa, evidentemente era polonesa, mas depois foi naturalizada e até hoje é a única pessoa que está enterrada no Panteão na França. Quando você chega no Quartier Latin, no Panteão, está escrito bem grande, os grandes homens a pátria reconhece. Então todos os grandes proeminentes cientistas franceses estão enterrados lá.
exceto uma pessoa que não é, obviamente, francesa e encontrou muita rejeição, que é a Marie. Mas ela não encontrou rejeição, evidentemente, só ao ser enterrada junto com seu marido nas tumbas. Ela também encontrou rejeição ao estudar pela primeira vez na Sorbonne e ao lecionar pela primeira vez na Sorbonne, foi a primeira mulher, e ao ser laureada 2 vezes com o Prêmio Nobel, haja visto que foi a primeira mulher a ser laureada com o Prêmio Nobel e também a maior heroína de qualquer químico, porque ela morreu, evidentemente, pela causa, pelo propósito dela, sem saber. Morreu de câncer no sangue, né, em 1934, vitimada, evidentemente, dos estudos acerca da radioatividade. Então, a Marie, queridos, teve um papel muito importante e eles não sabiam que era perigoso. Olha que engraçado isso, veja. Vou mostrar para você. Esse é o papel que o Becquerel colocou no bolso quando foi palestrar na Sorbonne, assim, e junto ele colocou a amostrinha da PEC Blenda. Depois que ele palestrou e tirou ali o briefingzinho da palestra, ele olhou, estava manchado, tá vendo? Só pelo simples contato. E quando ele chegou em casa, ele estava sentindo um desconforto no peito, ele foi olhar e teve escoriações seríssimas em todo o peito, justamente por causa da PEC Blenda. Então as pessoas não sabiam que era tão nocivo, tão perigoso assim, mas mesmo assim continuavam estudando, se expondo efetivamente. E é engraçada a história, ela é trágica e cômica de certa forma, porque eles eram ciclistas, como enfim os parisienses são, andam muito de bicicleta. E veja, eles poderiam morrer a qualquer momento ao pegar um material radioativo. Entende? Poderia vomitar, se esvair em sangue, ter escoriações seríssimas e irreversíveis. Ela, inclusive, morreu vitimada por isso. Mas em 1906, o Pierre Curie não morreu vitimado da radiação. Veja como imponderável é engraçado. Sabe como é que ele morreu, pessoal? Atropelado por uma charrete, saiu de bicicleta, se perdeu, dizem os autos, e ele acabou sendo atropelado por uma charrete. Essa trágica história, esse trágico romance, acabou fazendo com que a Marie necessitasse, evidentemente, de parcerias em pesquisas. E ela foi até quem? Rutherford, que deu um grande amparo científico para ela. Rutherford mostrou o seguinte para Marie, analisemos as emissões radioativas. Quando Rutherford analisava as emissões radioativas, por serem partículas carregadas, né, elas acabam emitindo luz. Ele percebeu uma coisa muito interessante. Uma delas acabava sendo desviada para a placa negativa, a outra para a placa positiva. Óbvio que isso era factual, quer dizer que elas são carregadas eletricamente. Com o tempo, ele percebeu que bem discretamente, assim, sutilmente no filme fotográfico, havia uma manchinha que também ficava assim, sabe, aos poucos perceptível, só que essa manchinha não sofria desvio algum. Então ele deduziu o quê? Existem 3 naturezas de emissões radioativas. As emissões positivas, as emissões negativas e uma emissão muito sutil que é neutra, que não é perceptível por mim, porque obviamente deve ter uma frequência muito além das faixas de frequências da escala do visível, como a gente pode dizer assim. Então, quem foi o responsável por elencar e denominar cada uma delas foi Ernest Rutherford, que você tem aqui então no card que o professor preparou sobre radioatividade. Comecemos assim, então. Rutherford, queridos, usou o elemento polônio, descoberto pela Marie, evidentemente, e colocou esse elemento polônio frente a um campo elétrico. E ele via 3 feixes, como você viu. Um desses feixes tinha um desvio muito tênue, ou seja, pequeno, para o lado negativo, o que mostrava efetivamente que se tratava de uma partícula carregada positivamente. Como é que tu explica isso para o leigo? Porque cargas de sinais opostos se atraem. No entanto, o desvio era muito pequenininho, o que mostrava que essa partícula positiva tinha uma massa muito, mas muito grande. Porque se havia força de atração, mas ela desviava pouquinho, é porque era uma partícula pesada. Já no outro lado, você viu um desvio abrupto, um desvio, sabe, assintoso, um desvio muito atenuado para o lado positivo. Isso mostra que essa partícula, primeiro, evidente, é uma partícula negativa, como você está vendo, e é uma partícula de massa muito modesta, inexpressiva praticamente. Então a gente já coloca ali na escalinha de massa.
Já essa que não sofre absolutamente influência alguma, chama-se na química de deflexão em campos elétricos, ou seja, ela não sofre desvio, ela passa reto, só que ela é muito, muito difícil de se perceber. Logo, se ela é tão complexa de se perceber e causa tão pouco dano, é porque provavelmente ela nem seja corpuscular, ou seja, um corpo. Ela é uma onda eletromagnética. Deste modo, ela tem a menor massa dentre as três. Tá, professor, e daí qual é a relevância disso? O que eu preciso, o que eu ganho sabendo as cargas e a massa? Veja, se você sabe as cargas e a massa, principalmente a massa nesse ponto, você consegue ver o poder de penetração, que é algo muito importante. Por exemplo, se um amigo seu traz algo para você e diz assim, ó, é uma amostra de polônio. Primeiro, essa pessoa não deveria fazer parte do seu ciclo de amizades, é melhor você rever os seus amigos. E segundo, não há por que se preocupar. Como assim? Se ele está mostrando polônio, que é um grande alfa emissor, basta você sair correndo, só sai de perto. Porque a radiação alfa ela é muito pesada, é como se fosse uma bola de destruição. Ela vai quebrando tudo que tem na frente. No entanto, estas coisas, objetos que tem pela frente, barram ela com muita facilidade. Então ela não tem um poder de penetração grande nas coisas. Ela vai batendo nos átomos e moléculas da própria atmosfera e acaba puxando elétrons destes átomos e moléculas. Ela se ioniza, vou mostrar para você, ou ioniza esses átomos, perdão, e vira gás hélio. E pronto, você não vai morrer, você não vai ter problema algum, a não ser que você encoste. Se você encostar, querido, já era. Exatamente. E se você quiser ver os efeitos disso, basta você assistir a Chernobyl. Principalmente a cena do primeiro episódio dos bombeiros, que desavisadamente chegavam lá e, tem um pedacinho de coisa preta, interessante. Aí ele olhava pro lado, o colega dele estava vomitando, o outro tirou a luva e a mão dele já estava se desintegrando, né? E no final do seriado você vê o estado daquele bombeiro em específico que teve uma exposição direta a esse tipo de radiação. Né? Se for beta, é como se fossem projéteis, bem pequenininhos. O poder de penetração é super grande, porque como a massa dele é pequena, ele consegue entrar nos materiais com bastante facilidade. Repito, imagine uma bola de destruição vindo de encontro ao prédio. Você percebe que essa bola ela vai bater no prédio e vai causar uma grande destruição, mas ela não vai penetrar tanto no prédio. Agora imagine o prédio sendo alvejado por projéteis pequenos. Estes projéteis entrarão muito mais adentro no prédio em virtude da sua pequena massa. Isso é o que acontece com as partículas beta. Por serem leves, elas têm um grande poder de penetração. O que aconteceria com você? Tanto na beta quanto na gama, você teria células sendo ionizadas, algumas acabam se reproduzindo quando não deveriam se reproduzir, outras acabam, como eu posso lhes dizer, tendo mudanças no seu material genético. Então, por exemplo, se você tiver um filho, uma filha, você vai ter problemas seríssimos nesse processo, né? Ele provavelmente vai nascer com uma formação, você vai desenvolver doenças, como por exemplo câncer, e vai potencializar metástases, mas nem tudo é ruim, afinal a radioterapia já salvou muita gente, né? A gente usa bastante isso para tratar, por exemplo, tumores, né? A proliferação e a metástase de tumores. Então, queridos, essas radiações elas são mais brandas, a beta e a gama. Elas não são tão nocivas. No entanto, os seus efeitos são sutis. Com o tempo você vê por causa do grande poder de penetração que elas possuem. Só para você ter ideia, como o professor colocou no livro, a radiação alfa, ela não penetra nem no papel. Você pode perceber ali, ela barra no próprio papel. A beta ela consegue passar por papel e até por alguns materiais metálicos. Agora a gama é que tem o maior poder de penetração, justamente por ter massa obviamente desprezível. No fato de não ter massa significativa, é uma onda eletromagnética. Então você vai ter nela a maior, digamos assim, penetração possível. No entanto, justamente pela ausência da massa, você também vai ter os menores efeitos visíveis ou drásticos. Então a pessoa vai ter problemas muito tempo depois. Tudo bem? Então isso é bastante importante. Tá, professor, e daí? Bom, de onde vem tudo isso? Tá. Denominadas as radiações e algumas partículas, vamos ver a origem delas. A origem é núcleo, sempre.
sempre do núcleo. E para isso você vai precisar de uma visão um pouco mais profunda sobre o núcleo, dos seus prótons, dos seus nêutrons e sim, de elétrons que estão no núcleo. Vou explicar. Percebeu-se com o tempo que o nêutron é uma partícula composta por outras pequenas partículas. Hoje em dia a gente já sabe que essas partículas como prótons, elétrons e nêutrons são compostas por várias outras partículas chamadas de quarks. Né? Então, por exemplo, você ouviu falar sobre o bóson de Higgs em 2013, Nobel e tal, a partícula que, ao ser descoberta em reatores de partícula, poderia gerar um novo buraco negro. Na época foi um assunto muito repercutido. O bóson de Higgs é a 13ª subpartícula conhecida, formadora dessas coisinhas aqui. Existem, vou tentar ser claro, pósitrons, leptons, muons, míons, gluons. Existem várias pequenas coisinhas que a gente ainda não conhece com bastante precisão que constituem essas partículas. No entanto, isso é informação profunda demais. Vamos trabalhar com o que a gente realmente precisa acerca do nêutron. Para nós, o nêutron ele vai ser uma partícula formada por outras três. Quais são? Um próton, um elétron e uma partícula que tem a mesma massa do elétron, porém ela é de carga neutra, chamada de neutrino. Então, quando você coloca num acelerador de partículas, por exemplo, duas partículas que vão colidir, ó, como você está vendo aqui, a partícula ao bater num núcleo atômico, às vezes, ela cinde. Como assim cinde? Divide, quebra, fragmenta os nêutrons. E ao fragmentar o nêutron, esse nêutron se parte e produz o próton, o neutrino, que é irrelevante para nós agora, mas principalmente o elétron que sai de dentro dele. E esse elétron que sai de dentro de um nêutron leva o nome de partícula beta. Esse é o nome do elétron que está dentro dos nêutrons. Como é que ele é tirado, professor? Extraído, expurgado de dentro dos nêutrons. Assim como você está vendo. Numa coisa chamada de acelerador de partículas, que certamente você já deve ter ouvido falar em algum momento, como por exemplo o LHC, que é o Large Hadron Collider, que tem na Suíça, né? Na fronteira com a França e tal, que é o maior acelerador de partículas do mundo. Bom, queridos, dito isso, podemos classificar as 3 emissões radioativas mais populares que existem. Comecemos pela alfa. A partícula alfa, ela não é nada mais, nada menos que um átomo de hélio bivalente. Como assim? São 4 bolinhas que são ejetadas do núcleo, sendo que destas 4, 2 são prótons. Como a gente já viu na aula passada, os prótons definem, evidentemente, o RG do átomo. E o único átomo que possui 2 prótons se chama hélio. Então você coloca 2 embaixo para indicar que tem 2 prótons. A massa dessa partícula é de 4, porque a massa é contada aqui pelo número de bolinhas que você tem, as do núcleo, tanto amarelas quanto vermelhas. 4 bolinhas, massa 4. Destas 4, 2 são prótons, 2 prótons aqui. Você pode escrever desse jeito e desse jeito aqui também, ó. Aqui com mais 2 em cima. Os americanos, eles gostam de escrever assim também, ó. Na bibliografia em inglês, assim, americana, mais especificamente, eles gostam de escrever assim, hélio mais 2. Porque o elemento que tem 2 prótons se chama gás hélio. Nesse caso, como o gás hélio é o elemento mais, assim, duro em termos de ionização do universo, é muito complicado de arrancar um elétron do hélio, porque ele é muito pequenininho. Então você tem aqui a coisa mais ionizante da face da Terra, pessoal, e obviamente do universo como um todo. Isso aqui é tão forte, mas tão forte, como eu falei com você, que simplesmente ao ser jogado na atmosfera, ele já consegue pegar elétron de qualquer coisa que ele vê pela frente. E quando uma partícula arranca com muita avidez elétrons de outras, vocês sabem o que acontece. Ó, eu vou mostrar aqui numa escala branda o que acontece quando o flúor, por exemplo, encosta nos materiais. O flúor é um gás, você não está vendo. Ó, simplesmente ao encostar no papel, ó, ele encosta no papel, ele queima o papel. Isso que acontece quando ele arranca elétrons do papel, do gesso. Do carvão mineral, isso é hulha, é um carvão mineral.
É um gás, não sei se está vendo, não tem nem ignição ali. O gás só passa e, obviamente, queima tudo que ele vê pela frente. Então a radiação alfa é isso potencializado numa escala altíssima, muito mais intensa, obviamente, do que o flúor, que é o gás, a molécula, com maior eletronegatividade que a gente pode ter na natureza. Tudo bem? Bom, então essa é a radiação alfa, perigosíssima, mas como falei para você, por ser pesada, ela tem um pequeno poder de penetração. E a beta, professor? A beta ela é representada com a letra grega, assim. Você coloca 0 em cima para indicar que ela não tem massa. A massa dela é uma massa desprezível, evidentemente, né, de 9,11 vezes 10 a menos 28 gramas, ou seja, quase nada. E os europeus, eles colocam aqui embaixo -1. É bem ruim isso. Os americanos hoje em dia já explicam ou escrevem assim, ó, beta menos, que é bem mais prático. Aliás, eu acho que, porque na química a gente expressa aqui em cima as cargas, entende? Então tem uma confusão natural quando o aluno lê aqui embaixo -1, não entende que diabos é isso. É a carga dele, quer dizer que é um elétron só que tem. Aliás, é muito comum hoje em dia você ouvir falar de beta menos ou beta negativo e beta positivo, que foi uma partícula que se descobriu depois com o tempo, que é chamada de pósitron, que é igual a um elétron, só que com carga positiva. Mesma massa, pequenininho, só que positivo. Então, os físicos chamam de beta positivo e beta negativo. Beta negativo é o que a gente trabalha, o elétron ejetado expurgado do nêutron, e o beta positivo seria um pósitron, o antagonista, digamos assim, a antítese do elétron, literalmente. Certo? O neutrino não é importante, repito, ele é uma partícula que é consequência das emissões beta. O neutrino, ele é representado com um Nzinho minúsculo, 0 e 0. Ele tem a mesma massa que o elétron, então é uma massa inexpressiva, e carga, evidentemente, neutra. Agora, a terceira e última radiação que é importante, que é reverberada, sempre produzida a partir da emissão das outras, se chama radiação gama. Veja, foi até questão agora da prova da UFSC, numa questão sobre o americio. Muito bonita a questão discursiva, né? A UFSC tem uma etapa discursiva, onde eles falavam das emissões gama que o americio produzia. Veja, é muito interessante isso. Pensem na mola mais poderosa da face da Terra. Pensa essa mola assim, ó, bem comprimida e uma força absurda para deixar ela comprimida. Isso é um núcleo atômico, literalmente. Se você solta essa mola, você libera toda essa energia potencial contida, que não vai se dissipar só em forma de projétil, não. Vai se dissipar também em forma de ondas eletromagnéticas que reverberam, como, por exemplo, a radiação gama. Né? Ela sempre é consequência de emissões alfa ou emissões beta. Então ela nunca vai ser uma radiação sozinha por si só. Ela sempre vai ser uma radiação emitida concomitantemente às outras emissões, sejam emissões alfa ou emissões beta. Isso é bastante importante. Tá. Beleza, entendi. Então eu tenho que saber que emite alfa, beta e gama. Ok. Alfa positivo, beta negativo, gama neutro. Ok. Alfa eu chamo de partícula, beta eu chamo de partícula, gama eu chamo de onda eletromagnética. Ok. Posso ir embora? Não, calma. Tem coisas ainda por ver. Bom, com o tempo, teve um cientista colaborador ali, ao casal Curie, o nome dele era Soddy. Soddy conseguiu equacionar duas leis para a radioatividade. Ele conseguiu verificar o que acontecia quando um elemento pai, como a gente chama, o núcleo pai, emitia uma radiação alfa e emitia uma radiação beta. E estas duas leis da radioatividade a gente precisa saber na ponta da língua e brincar com elas. E eu vou te ensinar como você brinca com elas. São elas: lei da emissão alfa e a lei da emissão beta. O que acontece com o átomo quando ele emite alfa, o que acontece com o átomo quando ele emite beta. Para que fique fácil assim de perceber e de entender, o professor trouxe tudo desenhadinho para você. Tá? Então eu vou convidá-lo agora para, comigo, ver as consequências nos núcleos atômicos. Pois bem, isso aqui que você está vendo é uma radiação alfa, ok? São 4 bolinhas conjuntas. Como eu falei para você, está aqui,
sempre você vai escrever um 4 em cima e um 2 embaixo, e aqui em cima é legal que você escreva um mais 2, para lembrar que ela é bivalente, sempre tem valência mais 2, porque ela tem 2 positivos e não tem negativo para anulá-los. Então o valor dela é mais 2. Feito isso, eu queria que você olhasse agora aqui embaixo e tentasse equacionar uma fórmula para as demais pessoas poderem deduzir quais vão ser os núcleos produzidos a partir de emissões alfa. Esse primeiro núcleo tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O único elemento da tabela, você vem aqui, ó, 10. Você procura o número 10. 10 é o neônio, então esse aqui é o neônio. É o único elemento que possui 10 prótons. Aí você escreve assim, ó, neônio, você coloca 10 embaixo para indicar o número de prótons, e em cima não sei, calma, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Em cima, você coloca todas as bolinhas que ele tem no núcleo, que no caso são 20. Feito isso, você indica a transformação. E é legal aqui salientar uma coisa, querido, reação química é para elétron. Quando você tem uma mudança no núcleo, a gente chama de transmutação. É uma palavra interessante. Transmutação é quando você transforma um elemento em outro. E tem todo aquele ar filosófico, alquímico. Os alquimistas ocidentais queriam transformar metais em ouro. É possível isso? Claro que sim. É só lidar no núcleo atômico com transmutações. Mas é barato? É fácil isso? Ah, daí já é uma outra questão. Possível é, viável, de jeito nenhum. Quando o neônio doa a partícula alfa, expurga ela do seu núcleo com uma violência absurda, o neônio deixa de ser neônio. Isso é super importante. Olha o que acontece com o neônio. Ele acaba literalmente cedendo 2 prótons e ele já não tem mais 10 bolinhas vermelhas. Ó, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem o mesmo número de prótons que o oxigênio tem, 8. Então, se ele tem 8 prótons, você vê que tem um desconto no número atômico dele. Inclusive, como ele perdeu 4 das 20 bolinhas que ele tem, ele vai ter um desconto de massa de 4, assim. Então, para o leigo chegar aqui e lidar muito bem com uma emissão alfa, como a gente está fazendo, a gente cria uma fórmula para ele. E a fórmula para o leigo é essa, ó. A massa é descontada de 4 unidades, haja vista que a partícula alfa é um aglomerado de 4 bolinhas, 4 unidades a menos sempre, e a parte de baixo, que é o número atômico, o número de prótons, ele vai ser descontado em 2 unidades. Assim, querido. Tá vendo? Então você acabou de criar a primeira lei da radioatividade, lei de Soddy, que é justamente emissões alfa sempre gerarão desconto de 4 unidades na massa e 2 unidades no número atômico. Você pode escrever junto comigo aqui, que vai facilitar bastante a nossa vida. Assim, ó, massa menos 4, número atômico menos 2. Ok? Ah, professor, mas isso é muito fácil. Claro, mas a minha pergunta é, por que as pessoas erram então na prova? Tudo bem? Isso me deixa muito aflito, assim, eu fico bem preocupado. O que acontece? Por que os erros são tão frequentes assim, com coisas que são simples de determinar? Então eu comecei a esboçar aqui e pensar em algumas hipóteses, tá? Vou mostrá-las para vocês. Ó, primeiro, tem uma possível questão que é maravilhosa, que eu não sei como ainda uma prova não cobrou, que é essa que eu vou te mostrar agora aqui, que é a questão de decaimento radioativo dos materiais. Rutherford ganhou um prêmio Nobel por ter feito toda a determinação do decaimento do urânio 238, 235 e do tório. Foram 3 decaimentos. Eu já mostro depois um por um para você. Vou pegar aqui o primeiro que tem pela frente, 238. Uma coisa que eu acho que eles podem cobrar na prova que ainda não cobraram, eu acho fantástico, é o seguinte. Eles podem colocar aqui para você no radônio, tá vendo? Um X. E perguntar para você, que elemento é esse? Como é que eu vou saber? Se não tem o radônio, como é que eu vou saber o elemento? Sabe como é que você vai descobrir? Pelas emissões que o elemento pi, o núcleo pi, gerou. Então, e como é que eu faço isso? Tem que fazer Bhaskara, Pitágoras, PA, PG, determinante de matriz. Não. Você brinca que nem uma criança de 5 anos de idade com um tabuleiro chamado tabela periódica.
Ah, não pode ser. Claro. Você pega o seu dedinho indicador e você enfia no núcleo pai. Quem é ele? Urânio. Aqui, tá vendo? Sempre que emite uma beta, querido, volta 2 casinhas. É só isso. Então, por exemplo, o urânio, quando emite uma beta, ele, protactínio, tório. Tá vendo? Vira tório. E outra dica que é interessante aqui nesse diagrama de decaimento eu não sei se vocês conseguiram perceber, mas os elementos que estão em linha, eles são isótopos do mesmo elemento. Ah, mas daí eu não entendi. Olha aqui, ó. Não está na mesma linha? Todos os símbolos não são iguais? É porque é tudo o mesmo elemento. No entanto, as massas são diferentes. Sabe por que as massas são diferentes? Porque são isótopos. Então essa é uma sacanagemzinha que pode cair, que seria uma questão maravilhosa, onde eles colocam, por exemplo, um X aqui. O teu concorrente vai bater cabeça, se debater, babar, fazer, sei lá, promessa, ameaçar fisicamente o colega do lado para tentar obter resposta. Você não precisa dessas coisas primitivas. Você vai pensar, veja, se aqui é um polônio, aqui só pode ser um polônio também. É típica questão do Enem isso. Se eles quiserem dificultar um pouco mais e perguntar, como eu te falei, quem é esse aqui que é o radônio ou esse aqui que é o rádio, é uma barbada. Para você chegar ali, você só vai precisar saber como é o comportamento na beta. E aí deu. Então, quando é alfa, volta 2 casinhas. Para criancinha, aquela que brinca de tabuleiro, lá, Monopólio, detetive, ela sabe brincar com isso aqui, ó. Volta 2 casinhas. Ah, mas e se for um americio e emitir alfa? 2 casinhas, Neptúnio. Tá ali. É só isso. Tá, professor, mas só um pouquinho. E o beta? Não grita, querido, você não é surdo. Eu vou te mostrar aqui. Emissões beta. Primeiro, é muito importante que você comece a chamar de beta negativo. Isso está começando a virar popular assim nos livros atualmente. Beta negativo. Beta negativo é nada mais nada menos que um rico de um elétronzinho que foi expurgado do núcleo. É só isso. O beta negativo é um elétron, uma partícula negativa. Tá, professor, mas e como é que ele é expulso? Eu confesso que tu fala muito estranho, muito confuso, não entendi nada. Tá, então eu preciso ver se pelo menos tu é observador para eu tentar te ajudar. Bah, sou muito observador. Beleza, então olha para cá, olha para lá. Qual é a única diferença? Oi, lá tem um roxo. Não, eu não estou falando disso. Ó, pronto. Qual a única diferença? Isso, é muito importante. A bolinha de cima. A única diferença, se você olhar com atenção aqui, é essa bolinha aqui, tá vendo? Olha como é que ela era antes, tá vendo? Olha como é que ela ficou depois, tá vendo? Sabe por que isso aconteceu? Porque alguma bolinha bateu nela, desse jeito, ó, assim, bateu, e a batida foi tão violenta, mas tão violenta, que quebrou esse nêutron, desse jeito aqui. Esse nêutron se partiu e ele jogou com uma violência absurda um beta negativo, um elétron da sua constituição. Saiu daqui também o neutrino. Mas cadê o neutrino? Calma, vou fazer o neutrino aqui. Olha o neutrino, tá vendo? Ali está o neutrino. Para onde foi o neutrino? Sei lá, não interessa, foi embora, já era, entendeu? A gente não está nem aí para ele, porque ele não é importante para nós agora. Agora, esse aqui é muito importante. Muito importante. Então, quando a bolinha que veio assim, tipo uma bolinha veio lá e bateu nele, ó, uma bolinha qualquer, pode ser até de um outro neutrino, ó, bateu com uma violência muito grande, isso aqui gerou se partiu assim, ó, se quebrou e se transformou no quê? Num próton, jogou um neutrino, jogou uma beta e muita energia. Essa emissão ela é muito popular na datação de fósseis, né, porque nós somos, obviamente, organismos compostos por carbono. O carbono 14 ele é formado na atmosfera quando o nitrogênio ele absorve muita radiação cósmica, que tem uma força muito grande. Então, o nitrogênio acaba, quando absorve essa radiação, absorvendo coisas negativas e faz com que o seu próton absorva um beta negativo, uma radiação beta também, e se transforme num nêutron. Daí, quando isso acontece, ele vira carbono 14. E esse carbono 14, que é essa coisa aqui, ó, vou te mostrar. Ó o carbono 14. Tá vendo? Vou mostrar todo o processo para você. Ó, esse aqui é o
Deixa eu ver, pronto, fechou. Aqui, pronto, já achei. Não me impressiona, vai dar tudo certo. Tá? Aqui está o nitrogênio. Esse é o nitrogênio, ok? Estável. Vem umas coisas chamadas de míons, que são raios cósmicos. Elas ionizam e partículas negativas batem com tanta violência no núcleo do nitrogênio que fazem com que esse próton aqui se transforme em um nêutron. Assim. Ó. Só que daí esse carbono que é super instável, ele acaba se conectando ao oxigênio, formando CO2, e pela fotossíntese é introjetado nas plantinhas. Você come a rúcula, você come a alface, você come o brócolis, rico em carbono 14. E daí, não tão rico assim, né? Mas com quantidade de carbono 14. E aí você ingere carbono 14, ele vai para dentro de você. Como você vai excretar isso, e as plantas continuam absorvendo carbono 14, você continua comendo, você sempre vai ter a mesma taxa de carbono 14 enquanto que você está vivo. Só quando você morre, você para de ingerir carbono 14. E daí o carbono 14 dentro de você, como ele é instável, só vai decaindo, só vai emitindo a radiação beta e se transformando de novo em nitrogênio estável. E daí você sabe quanto tempo um fóssil tem pela frequência de emissão de radiação beta que um fóssil tem naquele instante que você está vendo. Questão do Enem de 2015. Então, o carbono 14, depois de ter contado a historinha para você, vou tentar operacionalizar e trazer de forma acessível as informações. Funciona assim, ó. Esse aqui é o carbono 14. Ah, professor, tu vai me desculpar, mas eu não sou adivinha, como é que eu vou saber? Querido, tu já tem condições de saber quem é esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O único elemento da tabela que tem 6 prótons é o carbono. Ah, como é que eu vou saber que ele é o 14? Calma, não precisa de conta. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 bolinhas. Tá aí, carbono 14. O carbono 14, como você acabou de ver, ele é super instável, porque como ele é um átomo muito pequeno, e esse núcleo está robusto, esse núcleo está cheio, populoso, cheio de partícula, faz com que ele fique daquele jeito, assim, ó, né, vibrando, assim, instável, como você viu no aplicativo. Daí o que acontece? O próprio carbono 14, você nesse momento, você está emitindo radiação beta, mas em baixa taxa. Por isso que não está matando o coleguinha do lado, evidentemente. Mas você é um beta emissor. Quando esse nêutron aqui do carbono 14 que você viu, né, a Ana tinha visto, ele sofre a cisão, né, ele sofre ali uma decomposição, esse carbono vai se transformar em nitrogênio. Tá vendo? Desse jeito. Ó, nitrogênio 7. E você continua com 14 ali. E ali está a emissão beta. Vamos errar uma questão? Vamos errar uma questão. Ó, o que eu vou dizer agora, pessoal, talvez seja a tônica da questão do Enem de vocês, e não é presunção minha. É uma simples observação. Ou da PUC, né? A PUC adora inovar nessas coisas. Aqui o pessoal vai muito pretenso, assim, sabe? Muito, assim, tipo, convicto da questão. Que é uma coisa muito fácil. Aí o pessoal não dá bola para os detalhes. Olha só. Toda emissão beta gera isóbaros. Pronto. Todo mundo pegou uma questão ridiculamente fácil, amassou, jogou no lixo. E erra difícil também, porque é difícil, você pode errar, você tem licença poética para errar. Essa você não pode errar. Olha minha observação de novo. Toda emissão beta gera isóbaros. Como é que eu vou saber? Calma, vamos lá. Isóbaro, iso mesmo, baros massa. Querido, quantas bolinhas tem aqui? 14. Quantas bolinhas tem ali? 7, 8, 9, 10, 11, 14. Sim, porque na emissão beta você transforma um nêutron em um próton. E obviamente o elétron que é ejetado junto. E nêutrons e prótons têm a mesma massa. Isso quer dizer o quê? Que sempre que houver um beta emissor, esse beta emissor gerará isóbaros. Sempre outros átomos de outros elementos que têm a mesma massa. Tá aí, você tá vendo. 14, 14. Mas pega pro leigo ali e explica para ele. Ó. O que aconteceu ali? Olha o que você fez. Você tinha uma massa e essa massa se manteve do mesmo jeito. Não teve alteração nenhuma. Agora, o número atômico aqui embaixo, número atômico, ele foi acrescido em uma unidade. Por quê? Porque um nêutron se partiu, gerou o seu próton, ejetou o seu elétron. Então você vai ter o mesmo número de bolinhas no núcleo, logo vão ser isóbaros,
E a única diferença é que você vai ter um próton a mais. Então, em poucas palavras, para explicar para a criancinha, ó, emitiu uma beta, anda um quadradinho para frente. Emitiu uma alfa, 2 quadradinhos para trás. Daí você sai brincando. Alfa, 2 quadradinhos para trás. Beta, 1 quadradinho para frente. Alfa, 2 quadradinhos para trás. Beta, 2 quadradinhos para... 1 quadradinho para frente, perdão. 1 quadradinho para frente. Desse modo, você pega tranquilamente a série de decaimento radioativo e você sabe sempre onde você vai parar. Mesmo que você nem tenha ali na própria tabela os símbolos dos elementos, que é uma provável questão. Tá? Mas, ô professor, vai me desculpar, mas não entendi uma palavra que tu falou. Ok, eu vou tentar então de forma bem calma e didática esquematizar isso para você. Quando um elemento qualquer emite uma beta, já não entendi. Como é que eu vou saber? Estará escrito. Né? Ele sempre, querido, sempre manterá a mesma massa. Porque na emissão beta, um nêutron que tem a mesma massa de um próton simplesmente acaba gerando o próton e o elétron que o compõe. Desse jeito. Então o número de bolinhas antes e depois é exatamente o mesmo. Tá, professor? Como o número atômico não é o mesmo, ou seja, o número de prótons, você tem que determinar isso. Se ele era um nêutron, ele não era um próton, evidentemente. Só que como ele se transformou em um próton, você tem que acrescentar um próton no número atômico dele, como você está vendo ali. Tá, e daí? Calma, respira, tranca, solta, deu. Ó, vou mostrar para você. Quando você está brincando com isso, dá uma olhadinha aqui, ó. Você consegue tranquilamente saber para onde você tem que ir nessas séries de decomposição de elementos. Tá vendo? Olha só. Urânio. Aqui urânio. Fechou. Alfa. Volta 2 casinhas. Tório. Emitiu beta menos. Viu como é beta negativo? Eu te falei que tá caindo assim. Anda uma casinha para frente. Protactínio. Ó, emitiu agora o protactínio, emitiu alfa. Ah, e agora? Calma. Volta 2 casinhas. Actínio. Viu que barbada? O actínio emitiu beta, anda uma casinha para frente, tório. Viu só? E assim vai. Então, se ele perguntar para você assim, quem é que é esse elemento aqui? É só você fazer a sequência do caminho ou perceber também, mais ou menos, onde ele está. O núcleo pai sempre vai ter um número atômico maior e os núcleos subsequentes, números atômicos menores. Então, você já consegue ver mais ou menos a partir daí. Né? Ó, não há nenhuma ultrapassagem em relação ao urânio. Você não faz Neptúnio, Plutônio, Americio, né, Copernício, Rutênio, qualquer coisa. Não, você não faz nada disso. O núcleo pai é o de maior número atômico. Os outros vão sempre ter números atômicos menores. Tudo bem? E sempre desse jeito. Emitiu alfa, 2 casinhas para trás. Emitiu beta, 1 casinha para frente. Tudo bem, queridos? Eu consegui me fazer entender, vocês entenderam isso sim ou não? Tá, professor, e a lei das partículas gama? Muito erro nessa frase. Primeiro, não tem uma lei, e segundo, não é uma partícula. Pelo amor de Deus, não erra isso na prova. É uma radiação, onda eletromagnética, igual à luz, só que com uma frequência evidentemente diferente. E todas as emissões gama serão decorrentes de emissões alfa ou beta. Então você não vai ter uma lei de emissões gama, efetivamente. As emissões gama estarão associadas às emissões beta ou emissões alfa.